A guerra não dá trégua, mas a resistência ucraniana mostra seus dentes. Enquanto Moscou tenta avançar a todo custo, os defensores do país não apenas contêm o inimigo como prepararam uma surpresa letal, a produção em massa de mísseis que superam até o temido ataque americano. Essa é apenas uma das notícias que estão redefinindo o conflito e abalando o cenário global. Na linha de frente, o avanço russo tropeça. As forças ucranianas não só barraram o inimigo perto de Sumi como recuperaram o controle de áreas estratégicas. O presidente Volodymyr Zelensky foi claro, eles não avançam. Há 53 mil soldados russos na região, mas estão contidos. Os combates mais intensos acontecem em Kondrativa, Oleksiivka e Kostiantynivka, com profundidade máxima de 7 quilômetros dentro do território. Uma vitória tática que prova, a Ucrânia não cede nem um palmo de terra. Mas a batalha não é só de resistência, é de inovação. A indústria de defesa ucraniana acelera a produção do míssil Sapsan, um sistema de precisão cirúrgica capaz de atingir alvos a 500 km de distância, 6 vezes a velocidade do som e com uma ogiva de meia tonelada. Para comparação, o ataque americano parece obsoleto. E não para por aí, o A-Neptuno de longo alcance a 1.000 km, e o novo míssil de cruzeiro Trimbita, que promete burlar defesas aéreas e chegar até Moscou, já estão no horizonte. Zelensky confirmou, não é mais questão de testes, mas de produção em escala. Em breve, poderemos atingir o coração logístico do inimigo com uma precisão que só grandes potências dominavam. Enquanto a Ucrânia se prepara para virar o jogo, o preço da guerra segue cobrando seu tributo. Mas um intercâmbio de prisioneiros trouxe de volta 90 heróis, soldados, guardas de fronteira, forças especiais, alguns presos por 2 anos, outros dados como desaparecidos. O mais jovem tem 21 anos, o mais velho, 63. Entre lágrimas de alívio e abraços apertados, eles retornam para casa, mas não sem cicatrizes. Do outro lado, a Ucrânia recebe os corpos de 1.200 combatentes que nunca mais verão suas famílias. Uma cidade inteira de filhos, irmãos e pais, cujos nomes agora serão identificados por peritos para que nenhum deles seja enterrado como desconhecido. Porque uma nação que honra seus mortos não os esquece. Mas a guerra não é o único campo de batalha aceso. Nos Estados Unidos, o que deveria ser uma celebração do exército americano, com desfiles milionários, tanques e aviões, virou um barril de pólvora. O 14 de junho marcou os 250 anos das Forças Armadas, mas também o aniversário de 78 anos de Donald Trump, que transformou o evento em um palco para seu discurso de grandeza restaurada. O resultado: protestos massivos, ameaças de violência e uma polarização que expõe as fraturas do país. Em Los Angeles, a tensão explodiu. Manifestantes contra a militarização e o uso político das Forças Armadas foram recebidos com ameaças diretas. Trump não poupou palavras, chamou os opositores de animais e traidores, enquanto a polícia de Florida foi além. O xerife Wayne Veigh, de Brevard County, foi taxativo: se jogar uma pedra ou uma coquetel molotov em nossos oficiais, avisaremos sua família para buscar seus restos. Porque você estará morto. Sem negociação. Declarações que, longe de acalmar, inflamaram ainda mais os ânimos. Afinal, em um país onde a liberdade de expressão é sagrada, soa como uma advertência sinistra quando autoridades elegem a repressão como resposta. E como se não bastasse, a violência política ganha contornos ainda mais sombrios. Em Minnesota, um atirador disfarçado de policial executou a deputada democrata Melissa Ortman e feriu gravemente o senador John Hoffman e suas esposas. O agressor fugiu, mas deixou para trás uma lista com nomes de outros alvos, todos ligados ao partido. O governador Tim Walz, candidato a vice na chapa de Kamala Harris, não hesitou em classificar o ataque como terrorismo político. Um sinal de que a democracia americana está sob fogo cruzado, literal e figuradamente. Enquanto isso, Trump celebra outro tipo de vitória, a financeira. Em pleno ano eleitoral, o ex-presidente anunciou lucros de 600 milhões de dólares em 2024, impulsionados por negócios que vão de tênis a criptomoedas, passando por quadras de tênis e até bíblias personalizadas. Sua fortuna ultrapassa 1,5 bilhão de dólares, e embora tenha passado o bastão para os filhos, a presidência e os negócios seguem entrelaçados. Um lembrete de que, para alguns, até a guerra e a política são oportunidades de ouro. Do leste europeu às ruas americanas, o mundo arde em conflitos que vão além das balas. São batalhas por identidade, por poder, por sobrevivência.
E em cada frente, seja com mísseis de última geração ou com discursos inflamados, o que está em jogo não é apenas território ou eleições, mas o futuro de quem ainda acredita que a liberdade e a justiça podem prevalecer. Elas sempre andam juntas, a energia e o poder. Moscou retorna ao Cazaquistão, desta vez, pela porta dos fundos da física nuclear. A trama da usina atômica foi desvendada, o país entregou à Rosatom, gigante russa, a construção de sua primeira central nuclear. A França, a Coreia do Sul e até a China, que ofereceu fazer o serviço pela metade do preço, apenas 5,5 bilhões de dólares, ficaram para trás. No fim, o Kremlin venceu não pelo valor, mas pela influência. Ou por outras justificativas que só ele domina. A usina deve entrar em operação até 2035, às margens do Lago Balkhash, na vila de Uken. Não é apenas um contrato, é um símbolo. Mais uma vez, Moscou reafirma seu domínio na Ásia Central, disfarçado de cooperação pacífica. Enquanto isso, em Kiev, a guerra de ideais se materializa nas ruas. Em 14 de junho, duas marchas se enfrentaram no mesmo espaço-tempo, uma pela igualdade de direitos, outra pelos valores tradicionais. De um lado, o Kill Pride, com bandeiras arco-íris e a demanda por respeito à comunidade LGBTQ+. Do outro, a Marcha pela Família, pelas Crianças, pela Ucrânia, organizada pelo grupo Todos Juntos, com discursos que ecoam o passado como refúgio. A polícia cercou a praça, o metrô foi fechado, e o ar ficava denso entre os dois lados de uma mesma moeda, a Ucrânia dividida. Dmitro Pavlov, veterano das Forças Armadas e ativista, não teme expor a ferida, eu me alistei para defender meu país, foi uma escolha consciente. Agora, peço que o Estado também me defenda, com a mesma consciência. Direitos básicos que outros têm automaticamente me são negados. Não posso formar uma família com minha parceira. Se algo acontecer com ela, não poderei registrá-la como desaparecida, nem visitá-la em estado grave no hospital. Não podemos adotar uma criança, não podemos viver como família. Por que me roubam isso? A guerra não é desculpa para adiar justiça. E não era só ele. Entre os manifestantes, militares em uniforme, muitos deles, como Viktor Bilibin, presidente da organização Exército Ucraniano por Igualdade para LGBTQ+, que carrega nas costas o peso de uma verdade inconveniente, morremos na linha de frente, enquanto nossas famílias ficam desprotegidas, sem direitos. Sua voz é cortante, a cada ano, somos menos. Feridos graves, mortes, pessoas do nosso meio que desaparecem. E os políticos? Só nos usam, dizendo que o não é a hora, que o é arriscado. Na verdade, eles simplesmente não ligam para nós. Junho, mês das marchas do orgulho, é um espelho quebrado. Enquanto em parte do mundo as ruas se enchem de cores e gritos por igualdade, herança da revolta de Stonewall, em 1969, quando a resistência LGBTQ+ se tornou um incêndio global, em outros lugares, como a Ucrânia, o debate ainda é uma trincheira. Para uns, é liberdade. Para outros, uma provocação. Mas para quem está no meio do fogo, é uma questão de sobrevivência. E enquanto a Europa se divide entre progresso e tradição, em Minsk, o teatro do absurdo ganha um novo ato. Lukashenko, no 31º ano de seu reinado autoimposto, descobriu a cura para todos os males, menos batata. A frase, repetida há 11 anos como mantra, volta à tona, só que agora, sem carne. O ditador que se autoproclama especialista em tudo, inclusive em nutrição, recomenda dieta ao povo, enquanto seus propagandistas apagam o conselho dos registros oficiais. Afinal, não convém lembrar que o mesmo homem que prega moderação é flagrado devorando doces e frituras em público, ou que suas pernas, segundo rumores, já não o sustentam como antes. Mas não se engane, por trás da farsa alimentar, há uma estratégia. Lukashenko quer desestabilizar até Putin, esse que conta calorias como se fossem mísseis, no jogo geopolítico da influência. Porque, no fim das contas, até a batata vira arma quando o poder está em jogo. E você, de que lado está? Em um mundo onde a energia se vende como moeda de troca, onde direitos são negociados como privilégios, e onde ditadores brincam de nutricionistas enquanto nações sangram, a pergunta não é se você deve escolher. É quando vai agir. Obrigado por chegar até aqui. Sua atenção é o combustível que nos move. Compartilhe, comente, reaja, porque é assim que amplificamos vozes que insistem em não ser silenciadas. Até a próxima!
E que as notícias, mesmo quando duras, nos lembrem de que a luta por um mundo melhor não pode parar.